Você já se apaixonou tanto por alguém que começou a sonhar com a eternidade? Quer dizer, acreditar de verdade que essa pessoa é sua cara, aquela com quem você quer encontrar a família, compartilhar férias, construir um futuro? Foi assim comigo e com o Brent. Primeiro relacionamento sério, coração aberto, esperanças altíssimas. Mas o que acontece quando o homem que você acha que te ama só quer te usar? Quando seus sonhos se transformam em um pesadelo pintado de traição, humilhação e um fim de semana de $3.000 em Las Vegas que mudou tudo? Antes de começar, conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. Escreva a sua cidade abaixo. Agora, apertem os cintos e curtam esta história. Brent tinha uma obsessão por Las Vegas, uma constante em todas as conversas. Então, para o aniversário dele, planejei a viagem perfeita, uma suíte luxuosa com vista para uma fonte, um jantar na churrascaria que ele adorava há meses e a surpresa definitiva, um voo de helicóptero sobre a Strip. $3.000 das minhas economias foram investidos no que eu esperava que fosse um marco no amor. Mas o que recebi foi uma aula magistral de manipulação, humilhação pública e desilusão amorosa. O verdadeiro choque. Brent não me marcou em nenhuma publicação. Esse foi meu primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. E então aconteceu o churrasco. Lembro-me de entrar naquele bar, com o coração disparado, pronto para comemorar o aniversário do Brent e do seu melhor amigo, Seth. O salão fervilhava de risadas, todos felizes, o tipo de noite que você quer lembrar para sempre. Até que o Brent pegou o microfone e destruiu o meu mundo. Essa mulher desesperada acha que me comprar presentes chiques a torna especial, disse ele, olhando diretamente para mim, suas palavras cortando a multidão e a mim. Eles riram. De mim. Meu estômago embrulhou, uma onda de náusea e descrença me invadiu. Meu namorado, o homem com quem eu tinha acabado de gastar milhares, balançando meu presente como um troféu, me chamando de caixa eletrônico, bem ali, na frente dos amigos dele que gravavam cada segundo humilhante. Eu queria desaparecer, mas não podia. E eu soube naquele momento que não era apenas uma brincadeira que deu errado. Era o começo de um pesadelo que eu nunca imaginei que viria. Eu queria gritar, atacar, mas tudo que saiu foi uma verdade fria que eu disse ao microfone, silenciando a sala. Cachorros são leais. Você é o parasita, rastejando de volta quando o dinheiro para de fluir. Era a única armadura que me restava. E eu saí, com o coração partido de uma forma que não deixava espaço para esperança. Esta história não é apenas sobre um relacionamento ruim. É sobre traição, abuso e a retomada do meu poder. E acredite, o que aconteceu depois mudou tudo. Então, fique comigo, porque esta não é só a minha história. Pode ser a de alguém que você conhece, de alguém que você já foi. E está prestes a ficar muito mais real e crua. Não se esqueça de nos contar de onde você está assistindo nos comentários. Vamos começar essa jornada juntos. Ainda me lembro da primeira vez que conheci Brent, a maneira como seu sorriso iluminava o ambiente, como era fácil conversar com ele, como se nos conhecêssemos desde sempre. Para mim, não era apenas um namorado, era meu primeiro relacionamento sério e de verdade. Do tipo em que você começa a imaginar o futuro, férias com a família dele, brunchos preguiçosos de domingo, quem sabe até uma casa juntos algum dia. Eu estava completamente apaixonada, ele era tudo o que eu pensava que queria. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas o amor de verdade, deveria te levar, certo? Não te desfazer lentamente de dentro para fora. No começo, havia sussurros de algo que eu tentava ignorar, pequenos sinais, pequenos silêncios, momentos em que eu captava um lampejo de algo sombrio atrás dos olhos dele. Como naquela vez em que minha melhor amiga, Yasmin, me puxou de lado e disse: "Tem certeza de que ele está te tratando bem?" Não sei, às vezes parece estranho. Eu ignorava. Como não ignorar? Brent era charmoso, engraçado e me fazia sentir especial, na maior parte do tempo. No entanto, por trás daquele charme, algo estava-se rompendo. Brent sempre falava sobre Las Vegas, não apenas interessado, mas obcecado. Os stories do Instagram estavam cheios de cassinos chamativos e luzes de neon. Voos e hotéis se tornaram sua fantasia mais do que qualquer momento que compartilhávamos. Eu não me importava.
Eu queria compartilhar esse sonho com ele. Eu queria ser sua namorada, sua parceira em todas as aventuras que a vida tinha a oferecer. Mas, lentamente, a linha entre amor e controle começou a se confundir. Comecei a notar as pequenas coisas, as mudanças repentinas de humor de Brent, sua irritação quando eu perguntava sobre seus planos, o jeito como ele ria dos meus sentimentos, chamando-os de emocionais demais. Eu o flagrei revirando o celular tarde da noite, escondendo mensagens. As rachaduras na nossa imagem perfeita estavam se tornando impossíveis de ignorar. Às vezes, tarde da noite, deitada sozinha e acordada, eu me perguntava, será que eu estava imaginando? Será que o meu amor estava-me cegando para o seu verdadeiro eu? A tensão entre o que eu esperava e o que eu via ficava cada vez mais pesada, sufocante. E então havia o círculo de Brent, seus amigos Simon, Ricky e Seth, homens de quem eu me esforçava tanto para gostar porque eram importantes para ele. Mas eles sempre pareciam estar observando, julgando. Certa vez, num jantar, Simon brincou um pouco duramente demais sobre como eu mimava Brent e Ricky riu junto, estreitando os olhos. Seth sempre se mantinha neutro, mas havia uma corrente oculta da qual eu não conseguia me livrar, como se eu fosse o único no grupo. Meu irmão Logan também viu. Quando confiei nele, seu lado protetor entrou em ação instantaneamente. Ela está-te usando, disse ele sem rodeios. Você não merece isso. Suas palavras me magoaram porque eu queria muito acreditar em Brent. Eu queria defender o que tínhamos, mas, no fundo, sentia as paredes se fechando. Aquele peso, a confusão, a esperança, o medo crescente, cresceu dentro de mim como uma batalha entre o amor e a sobrevivência. Eu estava presa na tempestade do meu próprio coração. E era só o começo. Daí em diante, tudo se acelerou ainda mais. Os sonhos que eu tinha com Brent, os planos brilhantes para o fim de semana do aniversário dele em Las Vegas, tudo se tornou pano de fundo para decepções e desilusões que testaram cada grama das minhas forças. Coloquei cada grama da minha energia e economias no planejamento do fim de semana do aniversário do Brent, uma comemoração para mostrar o quanto ele significava para mim, o quanto eu o amava. Não era apenas uma viagem, era a minha maneira de provar que eu estava totalmente envolvida, que esse relacionamento importava mais do que qualquer outra coisa. Vasculhei a internet em busca de cada detalhe. A suíte no Bellagio com vista para a fonte, esse era o sonho dele, algo que ele mencionara de passagem mais vezes do que eu conseguia contar. A churrascaria com carne maturada a seco e uma carta de vinhos absurdamente cara. Reservada. E então, a pièce de résistance, um passeio de helicóptero sobre Las Vegas Strip. Um voo de 20 minutos, um sonho sobre o qual Brent já havia falado 100 vezes, custando $800 para nós dois. Eu não hesitei porque o amor te leva a fazer coisas assim. À medida que a viagem se aproximava, a excitação borbulhava dentro de mim como uma fonte cintilante, esperançosa e brilhante. Mas algo me incomodava, uma vozinha sussurrando dúvidas que eu afastava, Brent postando sobre a viagem sem parar no Instagram, mas sem nunca me marcar em uma única publicação. Quando perguntei a ele sobre isso, ele deu de ombros, dizendo que era apenas privacidade. Privacidade? Tentei acreditar, mas o aperto no meu estômago aumentava cada vez que eu via as postagens brilhantes sem nenhuma menção a mim, como se eu fosse invisível no meu próprio relacionamento. No voo para Las Vegas, ele parecia uma criança. Tão vivo e despreocupado, filmando cada momento com o celular. E eu admirava essa alegria, de verdade. No entanto, mesmo assim, uma fria percepção se instalou sob a superfície. O fim de semana tinha mais a ver com a fantasia de Brent do que com nossas memórias compartilhadas. Cada foto, cada vídeo, cada legenda era a história dele, não a nossa. A primeira noite foi surreal, vi seu rosto se iluminar na suíte luxuosa, as bolhas no champanhe, a piscina cintilante lá fora. Mas também senti uma dor silenciosa, um isolamento em meio ao champanhe e às luzes de neon. Quando ele pediu o bife mais caro sem pensar duas vezes, 2 garrafas de vinho e filmou tudo com alegria para exibir nas redes sociais, pensei, isso é amor, né? É assim que deveria ser. Mas não era. A alegria de Brent estava concentrada em ostentação de riqueza e status, não em conexões. Enquanto eu estava ali, absorvendo o momento em silêncio, percebi o quão pouco eu importava em seus momentos mais marcantes.
Eu era apenas um pano de fundo para sua imagem, não sua parceira. Naquela noite no cassino, a verdadeira fratura começou. Vê-lo perder centenas de dólares meus, depois pedir mais, pagar rodadas de bebida para estranhos, tudo com o meu cartão, me senti impotente. Quando sugeri que diminuíssemos o ritmo, talvez passássemos um tempo sozinhos, ele explodiu, dizendo que eu estava controlando. Controlando? Porque eu queria ficar com o meu namorado? O homem cujo fim de semana de aniversário eu havia planejado meticulosamente? Os sinais de alerta brilharam intensamente. Mas o amor turva a visão. Fomos ao bar no centro para o churrasco, que deveria ser uma comemoração descontraída com os amigos dele. Em vez disso, se transformou num pesadelo que me destruiria. O sonho cintilante de Las Vegas estava desmoronando sob os holofotes das palavras cruéis de Brent. Mas eu ainda não sabia. O pior ainda estava por vir. Nunca imaginei que um fim de semana de aniversário pudesse se transformar no capítulo mais sombrio da minha vida. Naquela noite, no assado de aniversário do Seth, o que deveria ser risada e comemoração se transformou em uma execução pública da minha dignidade. Brent pegou o microfone e foi aí que o pesadelo se tornou realidade. Ele fez uma pausa, examinando a sala com um olhar de escárnio que eu nunca tinha visto antes. Então, olhou diretamente para mim e disse: "Espera aí. Tenho uma coisa a dizer sobre mulheres desesperadas." A sala ficou em silêncio por um instante antes que suas palavras caíssem como granizo. Essa mulher desesperada acha que me comprar coisas chiques a torna especial. Passeios de helicóptero falsos em Paris e bife caro. Ela me trata como se fosse seu cachorrinho de bolso. As risadas explodiram. Não apenas dos amigos dele, mas também de estranhos ao nosso redor, que sentiam a crueldade em seu tom. Meu coração se apertou. Meu rosto queimou, lágrimas quentes ameaçavam cair, mas me forcei a ficar parada. Humilhada, atordoada, traída. E não parou por aí. Brent tirou as passagens de helicóptero da carteira, agitando-as como prova de que eu era um turista ingênuo, um turista comum com mais dinheiro do que bom senso. Seus amigos Simon e Ricky, já bêbados, o incentivaram, rindo e filmando a cena. Ricky até levantou a cerveja para um brinde. "Cara, larga ela logo." O que mais doeu não foram as palavras, foi a plateia. O fato de o homem que eu amava, o homem com quem gastei milhares de dólares, estar exibindo minha generosidade como uma piada para os amigos. O homem que deveria ter-me protegido estava, na verdade, me destruindo publicamente. Fiquei paralisada por um instante, o peso da minha tristeza me prendendo à cadeira. Mas então algo dentro de mim se rompeu. Levantei-me, caminhei até ele e peguei o microfone, com a voz firme, embora minhas mãos tremessem. "Você tem razão sobre uma coisa", disse alto o suficiente para que todos ouvissem. "Cachorros são leais. Mas parasitas como você só voltam a se ajoelhar quando o dinheiro para de fluir." A sala ficou em silêncio, o choque percorreu a multidão. E com isso, saí com a pouca dignidade que me restava. Mas Brent não tinha terminado. Os dias seguintes foram uma tempestade incessante de ligações, mensagens e aparições no meu local de trabalho, todas tentando manipular, pedir desculpas e controlar. Seus amigos até começaram a entrar em contato, esperando que eu pagasse a conta da despedida de solteiro do Simon, uma festa que eu nunca concordei em apoiar. Simon, Ricky, Seth, todos faziam parte do mundo dele e agora fazem parte do meu pesadelo. As mesmas pessoas que deveriam ter-me apoiado se tornaram atores nesta peça cruel que Brent escreveu. E quando Brent invadiu meu espaço pessoal, invadindo meu apartamento pela janela da escada de incêndio, percebi que não era apenas abuso emocional. Tinha-se tornado perigoso. Tudo o que eu pensava ser seguro, meu lar, meu santuário, foi destruído numa noite comum de terça-feira. Eu estava preparando o jantar, o cheiro de molho marinara pairando no ar, com uma música suave ao fundo. O tipo de noite normal que me fez acreditar, por um instante, que eu conseguia respirar. E então, o som, um leve ruído vindo da sala de estar. A princípio, disse a mim mesma que não era nada. Talvez fossem os vizinhos. Mas o barulho voltou, mais perto, deliberado.
Com o coração disparado, me virei e o vi. Brent. Parado na minha sala, remexendo nas minhas coisas como se fosse o dono do lugar. Do meu lugar. Eu queria congelar, gritar, correr, tudo ao mesmo tempo. Mas tudo o que consegui fazer foi perguntar com a voz trêmula: como você entrou? Ele apenas deu aquele sorriso doentio e casual e disse: pela janela da escada de incêndio. Como se isso fosse um comportamento normal, como se invadir a casa de alguém fosse apenas mais um passo em uma dança distorcida que deveríamos compartilhar. Naquele momento, jamais esquecerei a onda de terror que percorreu cada centímetro do meu corpo. Não se tratava mais apenas de um relacionamento rompido. Era uma violação. O medo me envolveu como um cobertor sufocante. Peguei meu telefone e liguei para a única pessoa que eu sentia que poderia me proteger, meu irmão, Logan. 15 minutos depois, ele estava batendo na minha porta, com a preocupação estampada em cada traço do rosto. Quando viu Brent, que tentava agir como se tudo estivesse bem, como se estivessem apenas conversando, sua expressão ficou sombria. Logan não hesitou. Mandou Brent embora, firme, inflexível. Brent argumentou, reivindicando direitos, reivindicando amor, apegando-se a palavras que não significavam mais nada. Logan não recuou. E com mãos fortes, empurrou Brent para longe, avisando que se ele se aproximasse novamente, haveria consequências legais. Por um momento, senti uma pontada de alívio. Minha casa era minha novamente. Mas o estrago já estava feito. Minha sensação de segurança, minha paz, estava destruída. Viver com medo se tornou o novo normal. Eu olhava por cima do ombro toda vez que alguém batia. Cada barulho inesperado fazia meu coração disparar. E o assédio de Brent não parou. Ele apareceu no meu escritório, deixou mensagens de voz com pedidos de desculpas carregados de manipulação e, pior ainda, seus amigos Simon e Ricky começaram a ligar e enviar mensagens sem parar, tentando me pressionar a pagar a despedida de solteiro do Simon, um compromisso que nunca assumi. Pior ainda, esses homens, os chamados amigos, começaram a inventar histórias para me pintar como vilão. O ex-namorado maluco. A mulher manipuladora que mantém a diversão deles como refém. Mentiras elaboradas com precisão cruel, repetidas por centenas de pessoas online. Cada dia se transformava em uma batalha, não apenas contra Brent, mas todo o seu círculo, que havia se tornado cúmplice na destruição da minha vida. No entanto, em meio ao caos, algo feroz cresceu dentro de mim, um fogo alimentado pela traição e pelo medo, mas queimando por sobrevivência e justiça. No momento em que descobri o vídeo do TikTok, foi como ser atropelada por um trem de carga. Não era um vídeo qualquer, era uma narrativa cuidadosamente elaborada, me retratando como vilã, ex-namorada interesseira e manipuladora que havia destruído vidas inocentes. Usando fotos privadas do meu relacionamento, Brent e seus amigos, Simon e Ricky, transformaram minha vida em entretenimento público. Lembro-me de ficar olhando para o meu celular, sem fôlego, enquanto centenas de pessoas me xingavam com nomes que eu jamais imaginara. Comentários me inundavam, acusando-me de ser desesperada, louca e até perigosa. Estranhos julgavam cada movimento meu, usando minha dor como validação para sua própria misoginia. Eu me sentia exposta, presa sob um microscópio que ampliava meus piores momentos, minha mágoa transformada em moeda social para a diversão dos outros. Minha colega de trabalho, Jill, viu meu rosto pálido e minhas mãos trêmulas. Ela me entregou água e me sentou. Foi a primeira vez que admiti o quanto aquilo estava me destruindo. O medo não era apenas em relação ao vídeo, era sobre o que ele poderia significar para o meu futuro. E se meu chefe visse? E se minha família e amigos acreditassem nas mentiras? E se isso destruísse minha carreira, minha reputação? Eu sabia que precisava lutar, não apenas por mim, mas para resgatar minha dignidade. Foi então que decidi confrontar a família de Simon, dirigindo até a casa deles nos subúrbios para mostrar o vídeo e expor a crueldade por trás dele. Conhecer os pais de Simon foi surreal. O rosto da mãe dele ficou branco enquanto assistia ao vídeo, com o horror transparecendo em seus olhos. Eles imediatamente confrontaram Simon, que ficou apavorado ao me ver sentada ali ao lado da mãe.
Seu pai, visivelmente furioso, exigiu que o vídeo fosse retirado imediatamente e alertou Simon sobre as consequências reais caso ele não obedecesse. Em poucas horas, o vídeo foi apagado e os pedidos de desculpas começaram a chegar, mas o dano persistiu. As cicatrizes digitais da traição eram profundas. Enquanto isso, o assédio de Brent continuava, com ele e seus amigos me bombardeando com ligações e mensagens, cada uma mais desesperada e manipuladora que a anterior. As últimas mensagens de voz de Ricky partiram meu coração, sua voz trêmula enquanto ele me agradecia por expor a verdade, lidando com sua própria traição. As consequências sociais não foram apenas uma batalha online, elas espalharam para a vida. Vizinhos cochichavam, o trabalho se tornou um campo minado e fui forçada a reconstruir não apenas minha reputação, mas também minha confiança em uma comunidade que havia-me virado as costas. Mas em meio ao caos, uma resiliência feroz tomou conta de mim. Eu não era apenas uma vítima, eu era uma lutadora. E o próximo capítulo é exatamente sobre isso, o confronto, as revelações e os passos dolorosos, porém poderosos, para retomar minha vida. Justo quando eu pensava que a crueldade de Brent já tinha chegado ao fim, a verdade me atingiu como um marmoto. Ele estava-me traindo. E não com qualquer pessoa. Era Samantha, a namorada de Ricky. A mesma Samantha com quem ele andava se escondendo muito antes da nossa viagem a Las Vegas, antes de qualquer humilhação pública ou decepção amorosa. Lembro-me do choque que me atingiu, da descrença em conflito com a raiva e a tristeza. Como ele podia me acusar de infidelidade quando estava traindo a todos nós? As camadas de traição eram tão profundas que eram sufocantes. Meu ex-amigo Ricky e a namorada dele, todos enredados em mentiras e mentiras pelas minhas costas. No dia em que enviei o vídeo para Ricky, capturando os momentos de flerte do Brent com a Samantha, tudo explodiu. A mensagem de voz do Ricky partiu meu coração, lágrimas, agradecimentos e descrença. O confronto que se seguiu destruiu a amizade deles e o relacionamento dele. Brent me ligou pela última vez, furioso, mas derrotado. Ele gritou sobre como eu tinha estragado tudo. Eu calmamente disse a ele que não tinha estragado nada, apenas revelei a verdade que ele tentou esconder. Quando perguntei se ele tinha me traído em Las Vegas, o silêncio foi ensurdecedor, seguido por uma confissão silenciosa de que eles tinham se beijado na noite anterior à viagem. Essa admissão foi a última peça do quebra-cabeça. Enquanto eu investia meu coração e dinheiro em um futuro juntos, ele já vivia uma mentira. A fantasia que ele me vendeu não passava de ilusão. Mas é aqui que a história muda. Da dor da traição para o poder de resgatar minha vida. Bloqueei o número dele naquele dia e comecei a me recompor. Procurei amigos como Yasmin, me apoiei no meu irmão Logan e procurei terapia para curar as feridas que Brent deixou. Cada dia era uma batalha, um vai e vem entre raiva, tristeza e esperança. E, lentamente, a escuridão se dissipou. Encontrei força na minha própria história, nas lições aprendidas e no futuro em que ainda acreditava. Comecei a enxergar uma vida além de Brent, uma vida repleta de amor verdadeiro, respeito e paz. Essa jornada não foi fácil. Envolveu perdão, não para ele, mas para mim. Envolveu reconstruir a confiança, não apenas nos outros, mas em mim mesma. E, às vezes, a parte mais difícil era simplesmente deixar ir. Ao encerrar este capítulo, não estou apenas sobrevivendo, estou prosperando. E para quem está assistindo e atravessando a própria tempestade, saiba disso, às vezes, os piores finais levam aos começos mais lindos. Obrigada por ouvir minha história. Seja forte e lute sempre pela sua felicidade.